Toda vez que eu coloco esse programa no ar, é uma satisfação imensa poder estar com você, que é meu telespectador há 30 anos, na realidade, né? E você que está entrando agora é um telespectador diferenciado, porque você vai estar conosco também, podendo degustar um pouco dos meus convidados, que têm fontes inesgotáveis de saber, de conhecimento, que se prestam, na realidade, a passar para você um pouco do seu conhecimento. Porque esse programa ele foi gerado para que nós fizéssemos aqui os artífices da sociedade, os benfeitores da sociedade, para que eles tivessem espaço para falar, porque quase não tem espaço para falar hoje, né? Os programas são voltados para outro tipo de programação. Mas o detalhe é que eu acredito numa sociedade em que ela possa ser cada vez melhor para nós criarmos os nossos filhos, que ela possa ser cada vez melhor com pessoas que possam gerar renda, possam gerar impostos, possam gerar empregos e, acima de tudo, possam ter famílias saudáveis. E este programa é dedicado, como eu falei, aos benfeitores da sociedade, os artífices. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas personalidades na realidade, a doutora Ivana Beatrice Mânica da Cruz, estou vendo o circunflexo aqui, a Mânica, e o doutor Edinho, que todo mundo já conhece, Manaus inteira conhece, na realidade, né? Edinho Schroeder, né? E quero dizer que é um prazer imenso recebê-los a bordo do nosso programa. Edinho, como eu sou cavalheiro, vou começar com a doutora, e daqui a pouco eu venho para você também, para que você possa interagir com a gente, ok? Doutora Ivana, a senhora é bióloga, geneticista e pesquisadora do envelhecimento junto com o doutor Euler Ribeiro, que eu tive o prazer de entrevistá-lo há umas semanas atrás, e ele me falava muito, né, de uma dieta que está se fazendo no interior do estado, de uma pesquisa em Maués, que era uma dieta da dieta que é da amazônica, né? E que, na realidade, ele deu um parecer, mas a doutora Ivana faz parte dessa pesquisa junto com o doutor Euler Ribeiro. Então, eu fiz questão de trazê-la, e o Edinho carinhosamente me trouxe ela aqui, na realidade, e eu fiz questão de abrir um programa para ela, para que ela pudesse acrescentar, na realidade, porque, sendo, na realidade, bióloga e geneticista, ela tem muita coisa a acrescentar dentro desse projeto. Prazer imenso falar com uma gaúcha, mas barbaridade, o que é que tu está fazendo aqui? Ah, mano, eu estou aqui com muito orgulho dessa terra que para mim é a minha segunda casa, né? Depois você onde? Santa Maria do Rio Grande do Sul, e eu sei que tu conhece bem aquela região. Acho que a gente podia falar só de dieta de carne e os dois iam estar felizes hoje aqui. É verdade. Vamos falar do fruto. Tive o prazer de conhecer o Renatinho Boguete, que na realidade há alguns anos atrás era um fenômeno. Eu não podia sair com ele nas ruas de Santa Maria ou do Rio Grande do Sul, porque ele era atacado, como os Beatles eram atacados na realidade, né? A comparação é mais ou menos essa, basta você apenas colocar que ele era no Rio Grande do Sul, e os Beatles eram no planeta todo. Essa era a diferença. E ele era um rapaz bonito, só os cabelos compridos e tal. E eu dizia para ele assim, a gente saía junto, já era solteiro, e eu dizia assim, Renatinho, deixa umazinha só para mim, tá? Entendeu? Tá certo, ele era um fenômeno. É verdade. Vamos falar um pouco sobre a dieta amazônica, né? Como ela começou e como é que está essa pesquisa. Tá. Então vamos fazer assim um rápido recorte temporal. Eu tive a grande... Um briefing, uma grande honra de ter sido a co-orientadora da tese do Dr. Euler Ribeiro, quando ele fez lá no Instituto de Geriatria e Gerontologia, na PUC, e logo que ele voltou, animadíssimo, ele disse, vamos começar a estudar como é que acontece o envelhecimento e a longevidade aqui nessa terra. E a gente começou esse estudo e nós começamos lá em 2008, 2009. Em Maués? Primeiro aqui. Aqui? A gente começou aqui em Manaus. O objetivo desse estudo qual é? Como é que estava envelhecendo e quais eram os principais indicadores da longevidade, das doenças da população do Amazonas. Porque, na época, tudo se conhecia já das populações do sul, que eram muito próximas a países desenvolvidos. E aí, quando a gente chegou aqui, olha só, a gente incluiu... Você bebia um vinho, né, também, né? Isso aí, exatamente. A gente incluiu na nossa pesquisa 1.509 idosos aqui de Manaus, e a gente viu que eles tinham um perfil muito próximo de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Estados Unidos, ou seja, alta taxa de prevalência de doença, né, diabetes, hipertensão e tudo.
E aí veio aquela pergunta. Bem próprio de quem mora numa capital, mas, ou seja, com toda a movimentação e a poluição de uma capital. Tanto poluição de trânsito, como poluição desses fenômenos, como, por exemplo, né, de hipertensão, de diabetes, que a senhora falou. Estresse, baixa atividade física. Então, a gente olhou e disse, estão iguais. Aí veio a pergunta, mas e como é que será que está o idoso ribeirinho? Aí nós fizemos um super levantamento a partir dos dados do IBGE, DataSUS, e achamos que Maués poderia ser o lugar para nós estabelecermos esse estudo. Por quê? Porque lá já tinha um percentual quase o dobro de idosos acima de 80 anos. Mas também porque podia ser a terra do Guaraná? Também, mas aí que a gente chegará ali no Guaraná. Aí então a gente não estava falando, nós só observamos isso. E trouxemos... Começou quando isso? Isso foi em 2009. A gente possa situar no tempo. Em 2009 nós chegamos a levantar dados com a Agência de Saúde da Família de 1.800 idosos lá, que na época só tinha 2.600. Um feito, porque lá é 40 mil quilômetros quadrados. Sabia que tem Maués? É maior do que a Bélgica. Verdade. Maior do que a Bélgica, olha... Aí, a Europa cabe toda aqui, quase toda, né? Quase toda aqui no Amazonas, na realidade. Exato. Só, evidente, tirando a Rússia, né? Exatamente. Agora, imagine que havia um país todo dentro de Maués. E aí, o mais importante é que nós trouxemos investigadores do mundo todo, principalmente da Espanha, para realmente ver uma coisa que a gente viu no primeiro momento, que eles tinham baixa quantidade de doenças, né? Baixa frequência de hipertensão, obesidade, tudo isso. Resultou, então, que a gente começou a se perguntar que fatores fazem com que ele esteja assim tão bem, já que eles não têm quase acesso a serviços de saúde e tudo mais. E aí é que a gente começou a estudar. Eu sou geneticista, inicialmente a gente estudou alguns genes, não era pela questão genética. Fomos ver a aptidão funcional deles, altíssima, porque eles têm toda aquela atividade física. E aí a gente adentrou para entender o que é que eles comiam, porque aquilo que a gente come é aquilo que a gente é, né? A nossa conversa, a nossa comida é um diálogo constante entre nós e o meio ambiente. E aí, nisto foi que a gente descobriu que os idosos de lá, eles tinham uma dieta rica em quê? Frutos, peixes e subprodutos, principalmente da mandioca e de quem? E do milho. Qual foi uma coisa, mas e também não é também porque o caboclo ele caminha e rema muito? Muito. Então, a parte da atividade física a gente já tinha visto que estava ótima. Nós publicamos numa revista, esses dados numa revista de geriatria e gerontologia irlandesa, muito importante na nossa área. Então, só que trabalhar com a dieta é um pouco mais, mais complexo, porque na atividade física a gente consegue colocar a pessoa e medir. Mas e agora? E aí a gente se deu conta... Essa dieta não é de um dia, né, na realidade, né? É de gerações. É de gerações. Aí o que aconteceu? Nós fizemos, então, nós nos demos conta, e através da revisão da literatura, é importante, sempre científica, que a Amazônia é o único lugar que ainda preserva a dieta pré-colombiana. O resto, a nossa dieta é europeia. Mas aqui ainda aquela ancestralidade nosso interior. É daqui. No nosso interior, claro, sempre lá dentro, não aqui na cidade. Resultou que esse levantamento deu origem a um livro, que logo em seguida a gente vai lhe enviar a cópia, chamado Dieta Amazônica, Saúde e Longevidade, com o que tinha de mais importante publicado na época. E a partir daí, então, nós passamos a fazer investigações em colaboração lá com o meu laboratório e com laboratórios internacionais sobre os efeitos dessas dietas, como o guaraná, o açaí, tucumã, nas nossas células, no nosso envelhecimento. E aí, aí chegamos nos dias de hoje, quando... O tucumã é riquíssimo. Riquíssimo. O tucumã, ele é muito rico em retinóides. Só para dar uma ideia, ele tem 23 tipos de retinóides, de moléculas da vitamina A diferentes. E sendo que a principal, que tem mais quantidade, que é o atra, sozinho ele é usado para tratar muitos tipos de câncer. Tu imagina o poder. E ele ainda tem Vamos comer tucumã diariamente. Tucumã é maravilhoso. Tucumã é maravilhoso para a pele. E agora, se você tirar daquele... Um tipo de tucumã ou qualquer tipo? Qualquer tipo vai ter uma variação. Vai ter um tucumã arara, não sei o quê. Não, mas é que assim... essa quantidade dessas moléculas, elas podem variar
de uma espécie para outra, ou numa época do ano, outro. Mas e o guaraná? Mais importante é manter comendo quando existe. A pupunha entra aí? A pupunha também, ela talvez até seja mais rica em carotenoides que o próprio tucumã. Ela tem óleo? Tem óleos, os óleos por conta disso. E os óleos que eles têm, essas frutas, eles são praticamente os óleos do bem. Ou os óleos do bem compensam se ela tem algum olhinho do mal, como digamos assim, né? Então, são frutos que efetivamente são o que a gente chama de fruto funcional, alimento funcional. O açaí, particularmente, a gente fez pesquisas com o pessoal do Canadá, sabe aonde? Sabe o quê? Até eu vou comentar. É com o Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto, porque com eles nós observamos o açaí que ganhou o mundo, né? Em culturas de células, de neurônios, que muitas vezes estão alterados em doenças como, principalmente doenças psiquiátricas, como o transtorno bipolar e a depressão, que o açaí tem capacidade de reverter essas questões, porque milagres. Milagres. E tem moléculas interessantes, todo mundo fala do resveratrol do vinho, então eu vou falar de uma molécula muito importante que o resveratrol, na realidade, não é um polifenol, né? É um polifenol. E aí o açaí tem um polifenol dele, né? Que é a apigenina. A apigenina, hoje também, o pessoal já está fazendo estudos mostrando que é muito bem para prevenção de câncer de próstata. Olha aí, ó, pessoal. O resveratrol também. Também, mas é que o resveratrol é super conhecido. Quer dizer que esse do açaí serve para a parte da próstata? Também, aí vamos comer um pouquinho de açaí que parece que faz bem. É o que as pesquisas estão mostrando. Pessoal, é bom lembrar. Parece. Falando em pesquisa, às vezes as pessoas perguntam, quanto parece, né? Não, aí você vai ter que falar com o médico nutricionista. Eu estou falando da pesquisa. Por isso que eu convidei hoje para logo em seguida conversarmos com uma médica. Claro, porque a questão... Nutricionista. Isso, porque assim, ó, veja bem, às vezes as pessoas dizem, mas como... E isso aqui faz bem, a minha nutricionista e o meu médico disseram para eu não comer. Mas é que cada pessoa é uma pessoa, tem as suas limitações, então a gente sempre tem que trabalhar com o que a gente chama de personalização da dieta. Cada um é um. Tá? Tem que confiar no médico e no especialista, não no Google. Deixa eu conversar um pouquinho com o Edinho aqui, para não deixar ele também muito abandonado, né? Porque ele é um querido, na realidade, meu. E um querido, eu diria, de Manaus, do Amazonas, e um querido de muitas cidades do Brasil, porque ele dedica uma parte do seu tempo, eu diria a grande parte do seu tempo, não pequena, a fazer duas coisas, sabe o quê? Pensar no próximo e ajudar o próximo. Porque ele sabe que quem faz isto recebe em dobro de Deus. Ele tem essa consciência. Edinho, tudo bem, querido? Uma alegria receber a bordo do nosso programa e dizer a você que eu fiquei muito feliz em você me apresentar essa gaúcha, me permita chamar de essa gaúcha, né? Esta doutora, na realidade, né? Mas, acima de tudo, que me aproximou muito também de datas mais antigas da minha vida, em que eu fui muitas vezes ao Sul. E aí nós estávamos conversando antes da entrevista e encontramos algumas coisas peculiares, na realidade, né, lá do Sul, e que me deixou muito feliz em conversar com ela. Por quê? Porque eu me transportei também para uma época, né, em que eu trabalhava com carnes. Me diga uma coisa, e você, que é um dos impulsionadores também, que é um dos apoiadores do projeto, né? Excelente. O que eu posso dizer dessa conversa que eu sou testemunha aqui é que o Serginho, ele tem a capacidade de se tornar amigo de infância das pessoas. E hoje ele demonstrou para mim, numa conversa prévia com a doutora Ivana, que eles têm muita coisa em comum. Né? Assim como eu e o Serginho temos muita coisa em comum, eu posso dizer, doutora Ivana, 40 anos de amizade. Né? Não entrega a idade. Eu estava contabilizando esses dias os motivos da ligação afetiva que a gente tem. Diária. Sou amigo... E diariamente. Eu sou amigo de todos os irmãos dele, de toda a família, fui assessor do tio dele, que foi governador do estado, o doutor Vivaldo. Vivaldo Frota. Sim, o doutor Vivaldo Frota. Então, dentro desse contexto, a gente consolidou uma relação muito forte. Eu mandei hoje de manhã uma figurinha para ele, irmãos por escolha. Então, não é uma coisa assim que aleatória. Voltando aqui, o porquê de eu estar envolvido nesse projeto, doutor Euler também, meu amigo fraterno, trabalhamos junto no governo do professor Gilberto Mestrinho, governador do estado, figura emblemática, e que nós tivemos um aprendizado fantástico.
Depois o Serginho vai passar para vocês algum ensinamento que ele também recebeu. E dentro desse contexto, a ideia do Dr. Euler Ribeiro é montar, ele já está pronto, o Gerontec, que é um super laboratório de pesquisa de longevidade de produtos amazônicos para colocar no mercado. E você está aproximando as pessoas. Você faz essa aproximação como ninguém, na realidade, né? Era conhecido, inclusive, como o grande verde-oliva, o maior verde-oliva da região amazônica e depois pelo Brasil, na realidade, né? Uma outra época, com certeza. Mas, Edinho, a minha admiração por você é uma admiração que eu falei no início logo que eu estava começando a entrevista com o Edinho. É o Edinho, que carinhosamente, como a gente chama ele, como conhecido em Manaus e no Brasil. É que o Edinho tem 2 tempos na vida dele. Um tempo para ele e um tempo para um semelhante dele. Ele divide a vida dele ao meio, exatamente isso. Para ele, porque ele tem que deitar, tem que comer, tem que vestir, tem que tomar banho, né? E o que sobra é para você. Ele divide mesmo, ele dedica o tempo dele graciosamente. Ele é rico, né? É rico nas graças de Deus, porque na realidade ele faz isso por milagre de Deus, porque às vezes eu pergunto para ele, mas não é possível isto, né? Edinho, então depois que você me explicou tudo isso, da sua participação, eu já estava sabendo que você estava no meio para ajudar, estava exatamente para aproximar. Sim, e o Dr. Euler, com a benevolência, com a generosidade que ele tem permitido que eu coloque na mesa algumas estratégias, e uma delas nós estamos desenvolvendo com a doutora Ivana, e Deus há de permitir que a gente consiga trazê-la para Manaus, porque ela já faz parte da Amazônia há pelo menos 15 anos, junto com o Dr. Euler, em pesquisas amazônicas. Agora, o que nós temos que fazer, Serginho? Dar o espaço, dar a visibilidade para que esses 15 anos de trabalho que ela tem na Amazônia seja conhecido pela sociedade que não sabe que ela é membro da Academia Amazonense de Medicina, que é uma instituição respeitadíssima, que até outro dia teve como presidente o Dr. Cláudio Chaves, figura emblemática, professor oftalmologista, um oftalmologista premiadíssimo e amigo, né? Isso que é muito importante. Doutor, na realidade, a senhora falou aqui em algumas frutas amazônicas, né? Em que as pessoas... Mas a senhora falou 3 ou 4, né? Não podemos citar 30, né? Por exemplo, né? Como, por exemplo... Pode citar o cubil também. Podemos... O abil. O abil. Podemos citar também o abil, o ingá. Opa! Né? Nós estamos falando juntos. A pitomba. A pitomba. Podemos citar também uma fruta que tem o maior potencial de vitamina C do planeta, né? Camu-camu. E poderíamos ficar, Márcio, já no programa todo citando só as frutas. E sem falar nos peixes, sem falar, na realidade, no que tem de chás, entendeu? Nos laboratórios que vão buscar através... Pra você ter uma ideia, os perfumes franceses, todos eles têm um ingrediente do pau rosa, que é o que segura, ou seja, o perfume, para que você possa sentir... Exato. Fixa, né? A fixação. E através do pau rosa. E os melhores perfumes franceses têm a essência, o óleo do pau rosa. Chanel 5 era o Chanel 5. O Chanel era o mais tradicional. Mais tradicional, até hoje o Chanel 5 é respeitadíssimo. Então, por quê? Tudo da Amazônia. Eu tomo muitos chás da Amazônia. Uma coletânea de chás da Amazônia indicado por um pesquisador do INPA, né? Em que me dei muito bem com eles, inclusive até eu consegui regular. Eu fui fazer exame, por exemplo, para a senhora ter uma ideia, né, de hormônios, e o meu urologista falou assim: Sérgio, você está exportando testosterona. Ele disse, se você puder, numa roda de amigos, né, você disse, olha, eu estou vendendo aqui, pode tirar testosterona. Ele está explodindo. E ele disse, olha, pode ter sido dos chás, alguns dos chás que eu tomei, realmente que eu tomei alguns chás por hormônio, que é importante, a testosterona para o homem, né? Voltando então, o seguinte, e quais os potenciais, ou seja, os potenciais benefícios que para a saúde e longevidade desses frutos? É importante a gente saber isso. Então, olha, quando a gente... Eu só gostaria de pegar um gancho do que o Edinho falou. Quando a gente tiver com tempo, tudo bem. Daqui a pouco o Darwin me avisa ali quanto tempo a gente tem. Tá bom. Televisão é tempo. É tempo, né? Então, a gente por muito tempo estabeleceu essa interação aí com
com o professor Dr. Euler, que para mim é o meu irmão de escolha, nosso irmão de escolha, e ele sempre tinha um sonho. O sonho dele era, pai, Ana, vamos trazer esse laboratório que está aí no sul para cá, para a Amazônia. Então, isso realmente, efetivamente aconteceu com a inauguração do Centro Gerontec, em março do ano passado. E aí, ele não tinha me falado, mas agora eu sei, que o segundo plano dele era, bom, agora que está o laboratório, tu vens. Sempre é aquela história, né? Eu estava lá. Então, realmente, a gente está vindo. E por quê? E por que isso tem a ver com essa pergunta, né? Porque nós, lá e em outros lugares, a gente estudou muito como é que esses frutos agem dentro das nossas células. E eles realmente fazem 3 coisas muito importantes. 1, diminuem o estresse oxidativo. 2, diminuem o dano no DNA, a poluição ambiental, o estresse também causa, as pessoas só pensam do lado de fora, causa principalmente o estresse. E o dano do DNA gera o quê? E essa oxidação gera o quê? Resíduos na célula, dentro da célula e fora. E aí, sabe o que acontece, pessoal? Quando esses resíduos, esse material oxidado, ruim, como se fosse um lixo, se acumula, você sabe o que acontece quando a gente acumula o lixo por fora, né? Vira um caos. Isso e também no intestino. Exatamente, mas dentro, imagina que cada célula, em volta de cada célula, vai se acumulando esse lixo. Esse lixo depois vai te levar, sabe para quê? Para você sentar com um psicólogo, com um psicanalista, e fazer terapia, não é isso? Aí que vem o síndrome de pânico, depois vem ansiedade. Mas aí esse lixo lá nessa célula, sabe o que ele faz? Ele ativa o nosso sistema imunológico. E aí a gente fica com um estado conhecido como inflamação crônica, que é a pior coisa que pode acontecer. Porque aí a gente fica sempre inflamado. E aí, dependendo de onde tu tem mais lixo, tu vai começando a ter mais problema nos músculos, mais problema na cabeça, só problema no coração. Exatamente. E aí, o que os alimentos conseguem fazer? Eles conseguem nos ajudar a produzir menos situação, menos lixo. E aí, com isso, diminuir esse inflammation, que a gente chama em inglês, que é uma inflamação associada ao envelhecimento. Todos os frutos que a gente estudou fazem isso. E isso é fantástico. Mas cada um também vai ter o quê? As suas propriedades especiais. Para que a gente possa ganhar tempo na realidade, a pergunta que eu tenho de fazer agora, eu queria que a senhora sintetizasse a realidade, porque televisão é tempo, e eu não quero colocar a entrevista pela metade, na realidade. Desculpa, mas a realidade é essa. Eu queria saber, na realidade, a diferença entre os suplementos que já estão disponíveis no mercado, né? E eu queria saber também, para esses produtos que a senhora está falando e que depois podem servir como desenvolvimento e se tornar uma dieta não amazônica, mas uma dieta planetária, na realidade. Exato. Então, em cima muito das nossas pesquisas e outros, hoje existe uma grande variedade de suplementos. Abre ali na página, no Google, vai ter um monte de suplemento, de açaí e tudo. Nós aqui agora estamos implantando o Geronto Inova, que é para desenvolver produtos que realmente são benéficos para cada uma das situações. Por exemplo, muitas pessoas têm problemas e distúrbios da deglutição, que é o caso, por exemplo, das pessoas que têm um AVC. E aí elas ficam muito limitadas na alimentação delas, porque eles não podem até mesmo engolir. Então, nós estamos fazendo agora um suplemento com nanotecnologia que vai ser possível com a cotonete passar lá e passar só ao redor aqui da boca, aqui na interna, e ele vai conseguir, por exemplo, absorver as melhores coisas do Guaraná e do açaí. Milagre. Imagina, isso é uma loucura. Milagre. Né? Coisa legal. Então a gente está... É quase um milagre, né? É quase um milagre. Então agora a gente vai estar botando energia na tecnologia. A tecnologia de transformar esses alimentos de modo diferenciado para cada situação da população. Ainda a gente quer chegar mais... Isso para quando? Olha, então... Pra ontem não? Não, nós já temos, nós com o pessoal da UFAM, nós já desenvolvemos esse nano, né? A gente já está com esse nano, ou seja, são moléculas muito pequenas, e agora a gente está testando, sabe em quê? Que nós testamos muito, trouxemos para cá, minhocas. Minhocas são ótimas para a gente testar esses produtos, e logo em seguida, eu acho que no ano que vem já vão estar testando em humanos. Elas adubam o chão? Elas adubam, elas são muito... Tem um sistema imunológico parecido com o da gente. Acredito que, se tudo der certo, né, Dinho, a gente está aí atrás de recursos também, está indo
para montar isso aí. No ano que vem nós já vamos estar não será difícil, até porque o Euler tem realmente um nome nessa cidade, o Edinho também presta o seu trabalho, e eu queria encerrar essa entrevista dizendo o seguinte: isso tudo depois vai resultar em algum livro, né? Ah, sim. Nós estamos planejando agora a segunda edição, chamado Dieta e Fitoterapia Amazônica para a Saúde e a Longevidade. Prazer imenso recebê-la a bordo do nosso programa. Dizer que, mas Bárbara, ele apareça magre. Também tu tem que ir lá comer um churrasco no sul com a gente, tá? Sim, um cordeirinho mamão. Isso, um cordeirinho, um galetinho, o primo canto. Sim, e aí e um bom vinho. Isso aí, vambora. Um bom cabernet. Sim. O vinho não pode faltar, né? Vinho para nós lá é suco. Sem dúvida. Desde a infância. Desde a infância. Quando lá, na realidade, você tem 9, 10 anos, já tomar um vinhozinho com água e tal, com açúcar, aquela coisa toda, né? Prazer imenso, Edinho. Uma alegria grande ser a bordo do nosso programa também. Gostaria de conversar com vocês por muito tempo, mas eu já fui avisado que nosso tempo está quase estourando. Se você permitir, para a gente encerrar a minha participação aqui, eu vou fazer uma observação do que foi citado aqui sobre os fixadores, né, do pau-rosa, e nós temos a pimenta longa, que é um outro que está em pesquisa também, e a sustentabilidade é uma das preocupações do Dr. Euler. Por quê? Essa exploração desregrada da árvore do pau-rosa para os fixadores deu uma diminuição muito grande como extrativismo. Então, nós temos que fazer uma grande parceria com a Embrapa. Nós temos um novo diretor da Embrapa aqui, já até conversei com o doutor Euler a respeito, para que a gente traga a Embrapa para participar de uma forma mais efetiva e presente. E aí a gente vai ter uma condição de sustentabilidade. Obrigado a todos vocês que vieram aqui, e a gente volta com muito mais promoter para você na próxima edição, sempre trazendo personalidades que nos emprestam o seu conhecimento. Abraço.